Bora maratonar. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante sobre a nossa vida, né? E esse conhecimento que eu trago aqui não é só para um casamento, mas é para uma vida também, uma pessoa que está vivendo uma vida, talvez aí ainda sem um companheiro. É uma palavra de elevar-se espiritualmente. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre as pequenas coisas que matam a autoestima. As pequenas atitudes que vai destruindo, autodestruição, que leva à autodestruição. E as pessoas, às vezes, elas não dão importância para isso. E num relacionamento, quando acontece essas pequenas coisas que o outro não gosta, a pessoa começa a praticar seus pequenos defeitos. E uns pequenos defeitos que levam a destruir um relacionamento, um casamento. Você sabe, e aí chega o adultério, né? São pequenas coisas. O que é essas pequenas coisas? Na palavra é chamada de as pequenas raposinhas. Essas paixões mundanas que as pessoas não deixam para mudar a sua vida, mudar a sua convivência com o seu cônjuge, ou mesmo a pessoa que ela é solteira, que ela vê que maus hábitos está destruindo a sua vida e a pessoa não olha para o seu lado das suas boas atitudes, não olha para o seu lado dos defeitos e as qualidades. E as pessoas, às vezes, ela deixa as qualidades dela escondida, guardada, porque são pessoas que elas são covardes e elas têm medo de ser machucada. E aí aquela pessoa tem até qualidade, mas as qualidades ela não traz evidência por covardia mesmo. E aí os defeitos que aquela pessoa está desalinhada, desorganizada, uma pessoa que está passando ali por uma depressão, uma pessoa que sofreu um adultério, a tendência dessa pessoa é evidenciar os defeitos. Porque quando uma pessoa sofre um adultério, ela vai ficar com as emoções feridas, machucada, a pessoa vai ficar destruída, né? E aí, ao invés dela fazer uma terapia para restaurar as qualidades, ela se afunda, ela esconde as qualidades dela, as qualidades vai descendo e os defeitos vai subindo, os defeitos daquela pessoa vai ficando em evidência. E a ira vem. A pessoa tem a tendência em ficar irada. Por exemplo, as mulheres, quando sofrem um adultério, elas ficam tão iradas que elas começam a proferir palavras de maldição sobre a vida dela e sobre a vida do outro. E aí é aquilo que eu falo, né? Toda a lei da ação tem uma reação. Aí essa pessoa ela vai atrair as consequências daquele episódio que ela viveu. E muitas pessoas não conseguem sair desse quadro de depressão ou de opressão. Tem muitas pessoas que sofrem síndrome do pânico e quantos homens que chegam ao suicídio por conta de um adultério. As pessoas quando passam por esses traumas, são muitas as pessoas que elas não conseguem voltar a ter uma vida feliz, não conseguem viver feliz, não conseguem ter uma vida de qualidade. Porque a pessoa imagina se quando entrar uma outra pessoa na vida dela, ela vai passar por isso de novo. E aí a pessoa não tem o discernir mental. Ela não tem o discernimento mental de procurar uma ajuda. Quantas pessoas que sofreram um adultério, que vai fazer um tratamento, procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo uma terapia, é uma autoajuda. Todas as pessoas que passou por qualquer tipo de trauma, ela precisa buscar uma autoajuda.
E aí, quando as pessoas não buscam essa autoajuda, elas ficam com essas manias das pequenas coisas que vai destruindo. E aí, quando essa pessoa não tratada, ela vai entrar em um outro relacionamento, ela vai entrar em um outro relacionamento cheio de medo, cheio de defeitos, cheio dessas pequenas coisas que vai destruindo o próximo relacionamento. Quando uma pessoa passa por trauma em relacionamento, o certo é buscar fazer uma terapia, reconstruir as suas emoções, reconstruir a sua vida, buscar restabelecer as suas emoções e não entrar em outro relacionamento assim, ó. Não, dá um tempo para você, cuida das suas emoções e não deixa mais essa roda de repetições entrar na sua vida. Conheça você, conheça suas emoções, conheça seus defeitos, conheça suas qualidades. E antes de você vai você vai ser maduro, você vai ganhar um amadurecimento estrondoso. E se você tem que olhar para dentro de você, porque terapia é isso, a terapia leva você a olhar para dentro de você. Restaurar a sua identidade original, restaurar as suas emoções, restaurar as suas qualidades, para você aprender a anular os seus defeitos. Você tem que entrar nesse alinhamento, alinhar a quem você é. Porque se você não buscar esse alinhamento, você vai continuar destruindo você e destruindo o outro que entrar na sua vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela sofreu um adultério, ela precisa dar esse tempo para ela. Ela precisa de uma cura, porque as consequências às vezes são gravíssimas. Compreende a situação que as consequências de um adultério precisa sim. Todas as pessoas precisam, todos nós precisamos de cura, de libertar-se de algo que nos aconteceu, libertar-se das nossas prisões. Porque normalmente uma pessoa quando passa por um adultério, por um trauma, ela entra na sua prisão. Ela entra na sua prisão, ela constrói as suas grades em volta dela. Ela constrói a prisão e ela entra lá e ela fica lá. Aí ela não consegue voltar a viver uma vida e ser feliz. Aí, em vez da pessoa viver, ela vai ficar vegetando, achando que todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais. E não é assim que as coisas funcionam. É porque você não é uma pessoa alinhada, você não procurou viver uma vida feliz, você não procurou se amar. Para você aprender a esse amor que já está em você, estender para o próximo, para a pessoa que vai entrar ali na sua vida. Porque quando você é uma pessoa curada, quando você é uma pessoa que você já passou por tratamento mental, emocional, você é uma pessoa feliz. E você, essa sua felicidade, ela floresce, ela resplandece, ela transborda para aquela pessoa que vai estar ali na sua vida. É por isso que um relacionamento com uma pessoa madura que já se conhece é muito mais prazeroso, é muito mais produtivo. A pessoa atrai ali coisas boas para ela e para o próximo. Agora, tem uma palavra em Provérbios que diz assim: quando tem um relacionamento maduro entre outras pessoas, que essa pessoa vai atrair o favor do Criador na sua vida. E eu creio muito nisso, porque todas as pessoas que vivem um relacionamento alinhado, feliz, essas pessoas tendem a prosperar em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Por quê? Porque são pessoas que andam de mão dadas em uma só trilha. Porque não existe casamento que um quer viver uma coisa, outro quer viver outra coisa, viver totalmente desalinhado, sem rumo, sem nexo, né? Porque a honra é gerada através desse alinhamento e através da honra que nasce o amor, nasce a compreensão, nasce o diálogo, porque um casamento que não tem um diálogo não tem amor, não tem honra. Então, essa consciência que eu trago aqui é cuidado com as pequenas coisas que te matam.
Cuidado com as pequenas coisas que acabam com a sua vida. Acaba com a sua vida, acaba com o relacionamento. Quando as pessoas não prestam atenção que ela está ferindo o outro com as suas atitudes maléficas, o outro vai ficando aborrecido, tanto o homem quanto a mulher. E chega num adultério por descuido, por não dar atenção por outro. Chega a pessoa numa infidelidade, primeiro nas pequenas coisas, porque a infidelidade, o adultério, nem sempre é de fato. O adultério é uma falta de aliança em várias questões. O adultério, a infidelidade também é nas pequenas coisas. Então, quando a gente traz aqui as consequências do adultério, às vezes as pessoas não compreendem totalmente do que está acontecendo na vida dela. Porque a pessoa precisa olhar para dentro de si e deixar os seus defeitos e ver quais as suas qualidades e colocar as suas qualidades em evidência por honra a si mesmo, por honrar a si mesmo e por honrar o seu próximo. Porque o amor vem através da honra, vem através da sabedoria da pessoa saber mudar a sua vida, mudar o seu jeito, anular os seus defeitos e colocar as suas qualidades em evidência. É por honra própria, é para você honrar o seu companheiro. Porque esse negócio de viver uma vida de adultério, de enfurecer o outro, deixar o outro irado com seus defeitos, com seus pequenos defeitos, é ruim, tanto para um quanto para o outro. E casamento é uma conquista diária. Não é porque você está casado com alguém, não é porque você está vivendo um relacionamento com alguém que você não precisa conquistar. A conquista, ela é diária. O homem tem seu instinto de caçador diário. A mulher também tem a sua divindade que ela tem que colocar em evidência diária. Então, quando as pessoas não se alinham, elas vão perder. Quando as pessoas não olham, não se dedicam a um relacionamento, elas vão perder. Vai perder. Porque casamento não se sustenta com mentira, casamento não se sustenta um enfurecendo o outro, não se sustenta. Vai chegar uma hora que vai ficar tão quebrado que vai se espedaçar de vez. Porque quando nos pequenos defeitos vai ficando trincado. E essa trinca só vai aumentando. E quando aumentar, acabou. Chega ao divórcio. E antes de chegar ao divórcio, pode ter certeza que já chegou em um adultério. Por falta de interesse de um dos dois. Às vezes, não tem aquele encontro dentro das suas próprias casas. Quantos casamentos que não marcam encontro dentro da sua própria casa? Um jantar, um café da manhã, um almoço especial de final de semana. Compreende? Então, são coisas que vai se acabando, que vai se deteriorando. O casamento vai se deteriorando até chegar nos finalmente. Esses vídeos que eu trago aqui é uma conscientização. Quantos casais que estão passando por esses problemas, não é mesmo? E quantos casais que estão arrumando problema um para o outro? Por não se amar e não amar o teu próximo. Por não se honrar e não honrar o seu próximo. É isso aí. Para bom entendedor, meia palavra basta. E hoje é isso.